Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aí mais um vídeo, principalmente com o nosso áudio, né? Um vídeo áudio aí para as gerações, avisa as gerações. Vai aí nossa mensagem. Hoje iremos falar um pouco sobre um país que atualmente se chama, nesses últimos decênios, nessa última década, se chama o Irã, né? Esse país já foi chamado de outros nomes também, ultimamente, né? Há milênios. Esta localidade é uma localidade milenar, onde se diz que o começo do mundo foi lá, os primeiros escritos, a primeira vez que o homem escreveu, né, em caracteres escriturísticos da antiguidade, e até mesmo da pré-história, como alguns classificam aí esse tempo, na época da pedra, a época da pedra lascada, etc. Existia ali no Crescente Fértil, onde páginas da Bíblia também foram escritas nessa localidade, né, onde se confundiam o Irã, e onde hoje em dia também o Iraque, né? São coisas muito antigas, né? Então, né, hoje em dia esse país ele está muito nos noticiários, né, uma grande potência mundial hoje em dia, que faz muitos drones de guerras, que exporta muitos drones para seu aliado, a Rússia, o Irã, né? É uma potência mundial, uma potência da Eurásia, ali na Oriente Médio. Então, vamos começar do começo, né? Existiu povos naquela localidade que era no Crescente Fértil, que se chamava os Sumérios. Fato que às vezes não está escrito nas escrituras, talvez seja citado nos primeiros livros, mas é uma coisa que é mais tem suas histórias à parte, né? Gilgamesh, a lei de Hammurabi, né? A lei de Italião, que é uma coisa aí que se diz que é mais antiga do que a lei de Moisés, a lei de Italião, a lei de Hammurabi, né? Hammurabi foi um rei, a lei da Mesopotâmia, aquelas localidades, né, da antiga Mesopotâmia, da extinta Suméria, no tempo e no espaço foi extinto, né? Esses povos milenares que teve um grande apogeu, né? Teve uma grande expansão mundial, teve seu tempo, né, de seu auge no mundo antigo, que dominou também os israelitas, né? Levou em cativeiro na época da Mesopotâmia, na época da Babilônia dos caldeus, para a Caldeia, levou Daniel e outros profetas na época do exílio babilônico, né? Então, os persas, que é muito citado na Bíblia, a Pérsia, os medos,
da onde também veio os 3 reis magos, esse povo também que adorava o zoroastrismo. A sua religião é o zoroastrismo, que ainda hoje ainda existe. Essa religião que adora o fogo, né? E que tinha muitos rituais macabros, que até um tempo desse ainda existia de colocar os defuntos humanos para serem devorados pelos animais em lugares altos, como o urubu e o corvo vinham comer os restos mortais de quem era dessa religião, que o Islã muitas vezes proscreveu e quis acabar, mas ainda sobreviveu essa religião zoroastrista, né? Que diz que é uma religião dualista, né? Uma religião deísta, que adora 2 deuses, um Deus bom e um Deus mau. O zoroastrismo, que ainda resiste na Pérsia. Então, é uma localidade muito antiga, né? Da Mesopotâmia, que mais para frente se chamou os Medos, os temidos persas, da onde veio também a libertação do povo exilado dos israelitas, da onde veio Ciro o Grande. Ciro, um homem aí nas mãos de Deus, que libertou o povo no cativeiro, né, da Babilônia. Ciro, né, que veio daí da Pérsia, né, e venceu aí os babilônios. Tudo ali muito próximo, entre onde hoje em dia é o Iraque e também onde hoje em dia é o Irã. Povos muito parecidos, né? Quer dizer, todos semitas. Então, isso é época antiga, antes de Cristo, né? Esses povos aí grandes teve seu auge, né? Mas para frente teve a época de Alexandre o Grande, que devastou, que passou dominando esta região da Pérsia, até chegar nas Índias. Alexandre o Grande, levando o helenismo grego, e depois veio os romanos, onde também teve uma dominação aproximadamente, e depois dos romanos veio a época cristã, depois de Cristo, né? A expansão do cristianismo. E esse povo abraçou a fé, os caldeus, e tem seus próprios ritos, onde também ali por perto é a Armênia, e tem os armênios. E eles abraçaram a fé de Cristo na Pérsia, né? E etc, né? Onde teve os primeiros santos, se diz que São Cristóvão é de lá, e outros santos aí, milenares, né? Então, aí veio a época do Islã, né? A época do expansionismo islâmico, né? E depois de Maomé, teve um racha islâmico entre os sunitas e os xiitas, os descendentes de Maomé, que queriam um califado e etc, né? E teve os califas de Bagdá, teve os califas de Teherã, né? Na Pérsia. E até então o nome era Pérsia, né? A época dos califas na Pérsia, os xiitas, que ficaram sendo rivais dos árabes. Então, o Islã na verdade, o Islã também como se fosse como se fosse o cristianismo. Por exemplo, no que se diz da mestiçagem, né? Porque dentro do cristianismo não existe discriminação. Os cristãos, eles se mesclaram, eles teve a mestiçagem, né? Quando
os judeus abraçaram o cristianismo nos primeiros séculos, não teve isso de raça pura. Eles se misturaram com todos, aonde foram, na expansão cristiana, na expansão da cristandade. Da mesma forma, o Islã, ele teve sua miscigenação, apesar de começar na Arábia, né? Na Arábia com os coraixitas, mas esse povo ele teve a sua expansão e eles se misturaram, né? Aqueles semitas todos. E no Irã são todos semitas, né? E se dizem que são arianos. Por isso que recentemente se colocou esse nome Irã, República Islâmica do Irã, né? Depois do Ayatollah Khomeini, bem recente, né? Então, esse povo, os iranianos, a antiga Pérsia, né, até um tempo desse sendo conhecidamente como Pérsia, são iranianos que se diz que são de raça ariana, né? E aí teve os nazistas, na época dos nazistas alemães, eles fizeram pesquisas científicas da época e dizia que seus descendentes eram desse lugar da Mesopotâmia, os primeiros homens do mundo, os arianos, os loiros daqueles alemães, vinha da Mesopotâmia antiga. É um delírio, né? Um delírio totalmente delirante aí de Hitler, dos hitlerianos, dos nazistas, né? Coisas totalmente sem sentido. Então, os países que hoje em dia ele é muito conhecido através das guerras, recentemente, guerras que eles fizeram contra Iraque e Irã, na época de Saddam Hussein. Saddam Hussein também tinha seus delírios. Ele queria remontar a antiga Babilônia. Se dizia que era um rei babilônio, um rei assírio, né? E quis fazer um nacionalismo forçado, em que reivindicava o Império Caldeu, né? Só caiu por terra. Da mesma forma, hoje em dia a mídia mainstream, a mídia diz que esse povo tem uma continuidade com as coisas antigas, com a Mesopotâmia, com o tempo da Assíria, com o tempo dos caldeus babilônios, os iranianos atuais, islâmicos, xiitas, né? A mídia diz isso, mas é uma coisa totalmente mentirosa, uma coisa totalmente cai por terra, numa análise bem específica. A gente vê que não tem nada a ver, que o Islã adora Maomé e tem seus próprios tem seus próprios ritualismos, suas próprias rezas, que reza para Maomé, né? E Alá, uma coisa que não tem nada a ver, mas ao que tem continuidade aos pagãos, os zoroastristas. Esses têm continuidade com o mundo antigo, né? Os zoroastristas. E os cristãos também, os cristãos do Irã, os armênios remanescentes, esses também têm ligação direta com o helenismo, com o cristianismo, com os bizantinos, né? Com aquela cristandade dos primeiros séculos,
aí sim são remanescentes autênticos, verdadeiros de Cristo, né? São remanescentes do mundo antigo primitivo, né? Adoradores da Santíssima Trindade, os armênios, seja ortodoxos, sejam católicos, né? Mas os muçulmanos, eles cortam positivamente, de um modo objetivo, eles cortam totalmente o ciclo com o passado, né? Porque eles adoram o Alcorão, eles adoram Maomé, uma religião aí, uma religião que adora Maomé, né? Este homem que é um nacionalista árabe. Maomé era um nacionalista árabe por excelência, né? Nacionalista árabe, da língua árabe. Seja ele, seja principalmente os seus seguidores, são nacionalistas árabes. E do pior sentido da palavra nacionalista, do pior sentido, né? Ayatollah também, Ayatollah Khomeini também é um nacionalista do pior sentido da palavra, né? Onde eles fizeram um regime aí da Sharia, e eles são rivais até mesmo de outros países islâmicos. São um país aí que adora a guerra, né? O Irã hoje em dia, país que adora a guerra, e manda essas fátuas, que eles chamam de fatwa, né? Pelo resto do mundo, onde a gente vê gente aí sendo mortas aí por causa dessas fátuas. Então é um país terrorista, o Irã. Atualmente, país desse pós-moderno, mas não só de pós-modernidade, porque Maomé foi um terrorista por excelência. Então, eles seguem na risca, eles seguem Maomé, né? A vida para eles não vale nada. Eles, terroristas, eles são apoiadores diretos do Hezbollah e de outros grupos aí terroristas, desumanos, aonde só porque uma mulher, nesses últimos dias, uma mulher pegou um pano e tirou um pouco da cabeça, deixando o cabelo aparecer, um pouco do cabelo dela aparecer, eles mataram essa mulher. Eles são assim cruéis. Os xiitas, não só os xiitas, mas também os sunitas, né? Esse do Irã, do Islã. É uma coisa muito perigosa na Eurásia, né? São muito perigosos, que faz até medo a gente falar desse povo. Que Deus me livre e guarde. Nosso Senhor Jesus Cristo e Santa Maria nos livre e guarde desse povo cruel. Sei que não são todos, mas o fanatismo anda por aquelas bandas há muito tempo. E que aqui nosso programa é em defesa da cruz de Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Então, somos contra o Islã e somos também contra os sionistas. Sei que eles declaram guerra aos sionistas, né? E se fosse por eles, exterminavam todos os judeus. Se fosse pelo Islã, eles exterminavam todos os judeus, como fizeram os nazistas, né? Então, é tudo farinha do mesmo saco, nazista e alguns desses islâmicos aí.